pessoal, vamos começar o nosso painel aqui, o nosso debate sobre a agenda de transição energética e os desafios globais e o papel do Brasil no contexto desses desafios globais. Vamos concorrer com o intervalo aqui, mas uma honra estar com os nossos panelistas. Vou começar aqui apresentando brevemente cada um de vocês, muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiro vou começar aqui da esquerda para a direita, começar apresentando o Gilberto Martins. Gilberto é diretor de assuntos regulatórios e TI, com mais de 15 anos de experiência no setor automotivo, representando a Anfávia aqui hoje conosco. Muito obrigada pela sua presença, Gilberto. Quando vocês forem falar, vou pedir para vocês usarem o microfone, tá? E quem for aplaudir, quem for... a gente faz as palmas silenciosas aqui para a gente não atrapalhar os painéis que estão acontecendo ao nosso lado. Depois vou apresentar aqui a Rafaela. A Rafaela é uma consultora independente, fellow sênior no SEBRE, consultora internacional também da PCO, grande especialista no tema de transição energética. Muito feliz de ter você aqui com a gente, Rafa. Agora, falar um pouquinho da Fernanda Delgado, é CEO da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, uma associação novíssima, que eu diria, né? Com um projeto muito importante, também professora de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e da UFRJ, professora do programa de pós-graduação da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, doutora de Planejamento Estratégico pela COP UFRJ, mestre em Tecnologia da Informação e em Finanças Internacionais pela GV. Muito obrigada, Fernanda, pela sua presença aqui conosco. Falar um pouquinho agora do Calil Curi Filho, engenheiro civil, mestre pela Escola Politécnica da USP, pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV e Harvard Business School, e diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Paraná. Muito obrigada, Calil, grande amigo também, muito feliz de estar aqui com você. E agora a Sandra Elisa Favreto. A Sandra é diretora corporativa da área de serviços ambientais da Ambipar, e também bióloga e doutora pela USP, atua há 25 anos em planejamento socioambiental com foco em Amazônia, mineração e energia. Esse é um painel aqui que a gente está tratando o tema de transição energética. A gente viu que tem vários painéis aqui hoje falando de bioeconomia, de florestas, de conservação. E aqui a gente está especificamente dando uma visão mais integrada da transição energética. Essa pauta ela é especialmente importante porque quando nós pensamos que o nosso grande objetivo conjunto aqui é alcançar as metas do Acordo de Paris, que é manter a temperatura global até 1,5 graus acima do limite pós-evolução industrial. Esse foi o acordo que foi feito na COP em Paris, que estamos celebrando 8 anos, e é um acordo onde grandes nações se comprometeram com essa pauta, e para isso é necessário reduzir as emissões de gases de efeito estufa, sendo que a transição energética é uma etapa fundamental para que essa meta seja alcançada, principalmente nos países desenvolvidos, que mais de 70% das emissões, principalmente de gás carbônico, vem de questões energéticas, principalmente transporte e o uso de energia nos processos produtivos. No caso do Brasil, nós somos um país reconhecido pela nossa matriz energética limpa, então temos uma oportunidade de atrair uma parte dessa produção para cá também. E, no nosso caso, mais de 70% das emissões vêm de questões relacionadas ao uso do solo e desmatamento. Então, são matrizes com perfis diferentes e, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma grande oportunidade, além de poder ser um celeiro aqui de power shoring, que a gente diz de trazer produção de valor agregado com energia limpa no Brasil, também um grande fornecedor de minerais críticos que são necessários para a energia limpa no mundo, e também bioenergia, nossos biocombustíveis, a biomassa brasileira também como grande oportunidade nessa jornada. Eu vou começar aqui fazendo algumas perguntas para vocês. Vou começar por você, Gilberto, e a questão da eletrificação é sempre muito debatida. Hoje, nos estudos globais, estima-se que até 2030 vai ser necessário triplicar ou até quintuplicar a produção de fontes renováveis de energia, principalmente eólica, solar. E a base para essa transição é exatamente a eletrificação. Então, queria ouvir um pouquinho da tua experiência na Anfávia,
quais são os principais desafios e oportunidades regulatórias que o setor automotivo enfrenta para que, primeiro, se possa implementar mais tecnologias sustentáveis e como a Anfavea enxerga especificamente o papel da eletrificação nesse processo. Vou sugerir que vocês tomem de 3 a 4 minutos para cada resposta, para a gente poder ter a chance de fazer uma segunda rodada e depois pegar perguntas da plateia. Só um comentário, quem quiser fazer perguntas, tem o QR Code. Então, eu queria pedir para vocês tomarem nota do QR Code com a câmera do celular e vocês podem mandar as perguntas para mim, que eu recebo e vou garantir que a gente consegue cobrir boa parte delas aqui com os nossos panelistas. Então, passo a palavra para você, Gilberto. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Bom, inicialmente agradeço o IBRAM pelo convite à Anfavea. A Anfavea é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Atualmente a gente tem 26 associadas, dentre delas fabricantes de automóveis, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas e rodoviárias. A Anfavea vem trabalhando nesse tema de sustentabilidade, descarbonização. Recentemente, 2 meses atrás, a gente apresentou um novo estudo que chama Avançando no Caminho da Descarbonização. Esse estudo, inclusive, vai estar sendo apresentado na COP, em Baku. E o grande impacto, o assunto regulatório que a gente enxerga é o diferencial que o Brasil tem, que é a matriz energética renovável. A gente tem que levar muito em consideração, quando a gente fala Brasil, que a gente tem aproximadamente 50% da matriz energética renovável, enquanto no mundo não chega a 15%. Então, nesse papel, que a parte regulatória é bem complexa, porque eu separo em 2 vias. Uma que a gente tem discutido, que é o tributário, e a outra que é a técnica. Mas ambas ligadas à questão de combustível renovável, eletrificação. Por quê? Na parte tributária, a gente precisa entender todas essas tecnologias, todas as questões de combustível para conseguir tributar um veículo de acordo com as suas emissões. E é uma tributação que a gente não pode olhar somente para o veículo elétrico, mas sim para os combustíveis que ele vai estar usando, né? Então, isso tem que ser levado em consideração na tributação. E a parte técnica, que é uma parte, vou dizer assim, um pouco não menos complexa que a tributária, mas é uma parte que vai levar muito estudo para a gente desenvolver a parte regulatória. Por quê? Quando a gente fala de eletrificação, a gente tem que levar em consideração que a gente tem no Brasil basicamente 3 programas diferentes com relação a isso, que é o PROCONV, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores, que trata basicamente de poluentes locais, NOx, CO, material particulado. A gente tem o programa MOVER, que foi recentemente publicado, né? A lei foi recentemente publicada, ele traz a parte de eficiência energética, que é a parte de CO2, e também agora a gente tem o programa Combustível do Futuro, né? Que ele trata da questão da vertente do combustível renovável, uso do etanol, uso do biodiesel, uso do HVO. E o mais interessante do regulatório é que a gente vai ter que fazer esses três principais regulamentos se conversarem, porque se eles não se conversarem, não adianta a gente estar indo para um lado do combustível renovável por um programa e, de repente, para o outro programa estar forçando a eletrificação através da energia elétrica. Então, o grande desafio do regulatório é você conseguir juntar tudo isso e conseguir que o Brasil tenha uma linha ou várias linhas para que sejam as rotas tecnológicas. E isso tem avançado bastante, principalmente quando teve a publicação do MOVER primeiro e agora o Combustível Futuro. Por quê? A gente está falando do conceito que a gente sai da mensuração do tanque à roda para uma mensuração do poço à roda. Então isso quer dizer o quê? Os programas estão se conversando e ainda mais, estão se ligando à questão da matriz energética renovável. Porque quando a gente fala do poço à roda, a gente trata também a parcela da produção do combustível, que isso para o Brasil é muito forte. Que você tem a produção do etanol, que a gente fala que no ciclo de produção ele acaba aqui zerando as emissões, e a gente tem a produção do biodiesel para a questão dos veículos pesados. Então, essa questão do poço à roda, ela foi essencial para que a gente conseguisse dar um direcionamento na rota tecnológica que o Brasil deveria seguir de acordo com a matriz energética brasileira. E ainda mais, dentro do programa Combustível Futuro, a gente sai um pouco da questão do poço à roda e vai entrar na questão do berço ao túmulo. Que aí na questão do berço ao túmulo, a gente tem 2 vertentes. A gente tem o uso ali dos minerais que a gente vai utilizar para aquela bateria, como que ele é produzido e no final como aquela questão é reciclado, né? Não só a bateria, mas o veículo como um todo. Então, outro desafio que a gente tem para essa questão da eletrificação, da questão das rotas tecnológicas que a gente está enxergando também, é a questão da reciclagem do veículo.
Então, quando a gente fala aqui em Brasil, o Brasil ainda não tem uma legislação que trata especificamente de reciclagem do veículo. A gente tem uma lei do CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que trata da desmanche do veículo, que é basicamente a questão de você desmontar o veículo e revender as peças, não é a questão da reciclagem. Então, um grande desafio, além de ligar todos os regulamentos, também a gente está enxergando essa parte da reciclagem. Como que será feita essa reciclagem? Como que a gente vai conseguir trazer toda a cadeia de produção do berço ao túmulo para conseguir diminuir as emissões. Isso quando a gente fala na questão de emissões de poluentes. Mas a gente também tem outras vertentes que não são só na parte de emissões, quando a gente fala de desafios que a gente tem no regulatório. Um exemplo é na questão de veículos pesados, caminhões. A gente tem o uso das baterias e basicamente quando você coloca baterias no veículo, o aumento do peso daquele caminhão, ele aumenta significativamente, ou seja, mais peso, menos carga. E isso a gente tem que, junto ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, discutir com eles para que a gente possa aumentar esse peso, né, que o veículo possa carregar. Por quê? Porque vão ter as baterias e vai ter a carga. E a gente precisa discutir essa questão do aumento de carga para que eles possam transitar nas vias e essa tecnologia possa entrar. Eu estou falando só da questão da bateria, mas um outro problema na questão do peso é o veículo de biometano, aqueles cilindros pesam. E isso a gente vai ter que discutir também na via regulatória, junto à questão do Conselho Nacional de Trânsito. Então, o desafio é muito grande, o desafio principalmente do regulatório para que a gente consiga fazer todos falarem a mesma língua, acho que está indo para um caminho muito bom, mas acho que a gente ainda tem muita discussão para fazer, porque tudo isso é muito novo. Berço ao túmulo, poço à roda, nenhum lugar do mundo discutiu. Vai ser a primeira vez aqui no Brasil, a gente vai ter que trabalhar isso muito bem trabalhado, porque para que a gente não acabe atropelando as coisas e até deixando de utilizar recursos que a gente tem aqui no Brasil por algum motivo. E outro ponto que também deve ser comentado, que é a questão do estudo, você falou da eletrificação, a Anfavea entende sim que a eletrificação vai avançar. No estudo que a gente realizou, até 2030, o entendimento é de que mais de 50% dos veículos sejam eletrificados. Isso não quer dizer elétricos, sejam eletrificados. Tem alguma parcela do veículo que se utiliza de bateria. Então, esse estudo a gente ponderou que esse 50% é levando em consideração o que a gente está dizendo, combinação de esforços, que é a utilização de biocombustíveis mais a eletrificação. A gente consegue chegar em 2030 com 50% dos veículos vendidos com um certo grau de eletrificação. Para quê? Para que no ciclo completo do estudo que a gente fez de 23 a 2040, a gente consiga reduzir 280 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então é um número muito expressivo. Então se tudo se conversar, conseguimos colocar as rotas tecnológicas, os biocombustíveis avançarem, a gente consegue fazer uma redução no setor automotivo muito forte. Então acho que é isso inicialmente. Muito obrigada, Gilberto. E uma aula aqui que você deu de alguns termos bem importantes para a gente que está começando a trabalhar nesse processo de descarbonização da indústria brasileira. Esse conceito do berço ao túmulo, além de fazer a mensuração das emissões, você mencionou as rotas tecnológicas, e o caso das baterias, por exemplo, a gente acabou de levantar um material através desse apoio que nós temos dado tanto ao Ministério da Indústria e Comércio quanto ao Ministério da Fazenda seja para o Nova Indústria Brasil, para a transformação ecológica, que existem mais de 20 tipos de ligas possíveis de baterias que podem ser utilizadas. E a lógica do berço ao túmulo muda muito em função do uso. Algumas baterias você consegue ser mais eficiente no uso do veículo, outras no descarte. Então tem um desafio muito grande, como você disse, e um ineditismo, porque está todo mundo estudando ao mesmo tempo. Então o Brasil ser o protagonista desse processo é muito importante, aproximar a transição energética da neoindustrialização do país. Eu acho que foi um acerto muito grande desse processo e a contribuição da Anfavea está sendo fundamental. E aí, deixa uma pergunta para você, Rafaela. Acho que o Gilberto trouxe super bem a questão da eletrificação. Eu queria te ouvir um pouco, dado esse teu papel do SEBRE agora também, teu papel anterior na Petrobras. O Brasil tem um papel estratégico no contexto geopolítico mundial nesse debate da transição energética, tanto com uma matriz energética
renovável muito mais limpa, como foi dito pelo Gilberto, e também como fonte de recursos naturais e também combustível fóssil. Então, a gente tem um papel aqui fundamental nesse debate grande, né? A gente terminou a COP do ano passado ali naquele debate do Transitioning Away e queria muito ouvir você. Como é que você avalia a posição geopolítica do Brasil e o que a gente pode trazer de contribuição concreta para estimular essa transição para uma matriz energética com mais recursos renováveis? Saindo aqui do setorial e ainda indo aqui bem para um macro, mas que eu acho que ajuda a situar, né? Assim, alguns pontos que eu queria comentar antes. E vai estar na minha fala. Não tem como dissociar a conversa toda de transição energética da questão geopolítica mundial, de como a gente está num momento complexo, e agora com muitos chapéus eu estou tendo a oportunidade de rodar, então, indo mais ao Oriente Médio, estando na Ásia, frequentando a Europa, e você percebe claramente que existe, cada um está puxando aí de acordo com a sua política industrial, como é que aquilo ali vai fazer mais sentido para si, para a sua região. E aí, sobre essa perspectiva, eu quero sentar aqui, chegar na sua pergunta, Patrícia, porque cada vez, diferente de um momento, e aí sim, 18 anos de Petrobras me trouxeram isso, em que estava todo mundo indo numa mesma rota, então eu estou saindo do carvão, indo em direção aos fósseis, e na verdade, você sai na frente, se você descobre reservas, se você desenvolve essas reservas, com a transição energética, as oportunidades e a multiplicidade de alternativas são muitas, desde os energéticos até as fontes de bateria. Você citou 20, mas essas são aquelas que a gente conhece, porque se for perguntar para a China, ela vai ter outras, se você for perguntar isso no Oriente Médio, ele vai te contar o que está fazendo ali. Então, todas as discussões, a gente está aqui no IBRAM, eu comecei o dia falando um pouco sobre isso num outro painel, que mesmo quando eu estou tentando explotar os meus minérios, eu tenho que estar um passo à frente, porque se eu perder a atenção e até não fizer a escolha, ou definir que escolha faz sentido para a gente acaba preso ou numa política industrial que não é a nossa, ou numa realidade que não é custo eficiente para a gente. Então, é sobre esse aspecto que eu vou falar aqui um pouquinho de Brasil. Então, sim, o Brasil tem muitas oportunidades, eu sempre trago, e eu acho que muitos de vocês eu vejo também nas falas, que é uma transição. Então, os fósseis têm um papel a cumprir ainda ao longo desse processo, porque a gente tem que estar preocupado com redução das emissões, mas isso não é um switch, né? Então, hoje mesmo também painéis falando que o do John Kerry, ele trouxe um pouco isso, né? Nunca se queimou tanto carvão, infelizmente, como a gente tem visto, então tudo continuou crescendo. Então, aqui para o caso brasileiro, sim, a gente tem uma boa pegada. Então, mesmo quando a gente está falando dos óleos, isso vai ser uma transição. Então, na década de 30, de 40, a gente continua vendo. Quando a gente está falando dos renováveis, então, eólica, offshore, a Fernanda vai trazer na fala dela, eu vou deixar para ela assim, o detalhamento aí no hidrogênio, mas tem um papel a cumprir, certamente, no setor industrial, isso é muito forte, e a Systemic, enfim, o AEA também estão acompanhando essa discussão. Se a gente olha a possibilidade em relação aos créditos de carbono, créditos de biodiversidade, como é que a gente pode aproveitar. E um outro ponto que eu queria mais tocar nas oportunidades em relação aos biocombustíveis sustentáveis. E a importância da gente estar trazendo a temática para o sustentável e não para o olhar brasileiro, porque se o Brasil quer ter essa posição, esse protagonismo, a gente vai ter que tratar essa questão dos biocombustíveis domesticamente, mas principalmente internacionalmente nas discussões junto à IMO, junto à Corsia e outros pontos sobre o que é aceito, o que vai fazer sentido sob a nossa ótica. Então, para onde a gente olhar, o Brasil tem muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo ela vai requerer da gente uma série de intencionalidade nas escolhas que a gente faz. Então, seja na trajetória de descarbonização do setor de transporte, seja no setor industrial, seja no agro, alternativas e multiplicidades não vão faltar. E para o Brasil, coisas que eu destacaria: o potencial dos biocombustíveis, e aí em todos os setores, e as oportunidades, inclusive, de integrar isso com conversas no agro, porque esse mesmo setor hoje, durante um almoço de trabalho, estava mencionando, se a gente pensar que as rotas de biocombustíveis sustentáveis,
para aviação ou para navegação de longo curso, dependendo das matérias-primas, se eu estiver falando de sebo animal, isso é um resíduo para uma indústria que pode ser utilizado para uma outra indústria como energético, que pode, by the way, dependendo como o trator é programado, você usa isso nas suas próprias fazendas produtoras e com isso você tem otimizações de custos e ganha competitividade internacional. Então eu quero dizer que com intencionalidade, o Brasil, sim, tem muitas alternativas, tem muitas oportunidades, não só no terreno doméstico, como internacionalmente, de promover uma agenda que faça sentido para a sua descarbonização, mas também para de muitos países como a da Índia, similaridades talvez com a África em alguns pontos e por aí. Então, vou parar por aqui para deixar os outros colegas também falarem. Excelente, Rafaela. Obrigada pela brevidade também, para a gente conseguir depois fazer uma segunda rodada com vocês. Eu acho que você passou rápido pelo tema das rotas tecnológicas e o exemplo que você deu do sebo animal. Eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente fala de transição energética, o Brasil saber mapear para a gente conseguir de fato capturar essa oportunidade da neoindustrialização, quais são as cadeias produtivas que a gente vai apostar e desenvolver. No caso do combustível sustentável de aviação, que é uma grande oportunidade global, a gente tem pelo menos 7 rotas tecnológicas com grande oportunidade no Brasil. A da cana, do milho, da macaúba, da palma. Você deu o exemplo do sebo, tem também o exemplo dos restos da madeira. Então, a gente tem aqui 7 rotas grandes, onde nós temos grande oportunidade, mas um entendimento internacional ainda limitado do qual que é o papel da bioenergia. Então, quando você menciona a Corsia, são fóruns internacionais que fazem as aprovações e que hoje o nosso combustível baseado na biomassa não é reconhecido como um combustível sustentável, muito por uma perspectiva, o entendimento de que a gente estaria aumentando o desmatamento ou que não seria sustentável, concorreria com segurança alimentar. Quando nós temos, na verdade, 100 milhões de hectares degradados e na verdade, isso ajuda não só a gerar emprego, sequestrar carbono também no processo produtivo, mas falta essa nossa união de dados e evidências para fazer isso acontecer. Não é à toa que esse painel é um painel super técnico, onde cada um de vocês traz uma especialidade numa área específica, mas imagina, todas essas cadeias produtivas precisam ser desenhadas, mapeadas, comprovadas e certificadas internacionalmente para que esse acesso aconteça. Eu quis só registrar, porque eu sei, Rafa, que você trouxe ali tanto conteúdo por trás disso e às vezes a gente deixa passar. E nessa linha, Fernanda, hidrogênio é um exemplo prático disso, né? Ninguém nem falava de hidrogênio verde até 2, 3 anos atrás e, de repente, temos aqui conosco a CEO da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. Conosco, o hidrogênio é uma das grandes oportunidades que temos também, assim como falamos do combustível sustentável de aviação, eletrificação, baterias. O hidrogênio como uma fonte muito importante para reduzir a pegada de carbono nos processos produtivos, em especial no caso do aço, né? A gente poder fazer o aço verde depende da nossa capacidade de produção de hidrogênio verde. Existe sempre esse debate do quanto que do hidrogênio também pode ser produzido e exportado, né? Então, tenho várias perguntas para fazer aqui para você, mas queria ouvir sua visão geral das oportunidades e desafios tecnológicos e de infraestrutura para tornar o hidrogênio verde, de fato, como uma fonte de energia acessível e competitiva para o Brasil e provavelmente talvez para a Amazônia também, mas entender, é possível e quais são as oportunidades e desafios que temos que enfrentar? Obrigada, Patrícia. Gente, boa tarde. Agradeço o convite aí do IBRAM, em nome da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. É um prazer ombrear com pessoas tão importantes nesse debate. A Rafaela já trouxe na fala dela, né, e você mencionou bem, o hidrogênio verde é uma das possibilidades que a gente tem hoje, né? Eu gosto de dizer, Patrícia, que o Brasil ele é bonito por Deus e renovável por natureza. Então, a gente vai eletrificar o que pode ser eletrificado, usar soluções de biocombustíveis, onde essas soluções couberem, né, como foi trazido aqui pelo Gilberto em relação ao combustível do futuro, que é um dos grandes marcos que a gente tem na agenda verde do governo hoje. A gente vai usar medidas de eficiência energética, né? Por óbvio, você tornar eficiente os processos é a forma mais barata de você reduzir a pegada de carbono. E o hidrogênio verde vem para compor esse portfólio de soluções para você reduzir a pegada de carbono de processos produtivos. Então, para mais do que matriz energética, a gente está falando de descarbonizar processos produtivos, né? A gente tem hoje um país que quase 90% da energia elétrica é renovável. Isso é que tornou o Brasil
essa potência, né, esse alvo em relação à produção de hidrogênio verde hoje. Você tem aí 90% do grid renovável, um grid interligado quando você fala de energia elétrica, você tem estabilidade geopolítica quando você compara com outros países do mundo, né? Lembrando que a carteira de investimentos das companhias é uma carteira só. Na hora da decisão de investimento, vai se primar por onde aquele capital for se sentir mais seguro para aquele investimento. E o Brasil é reconhecido por instituições muito sólidas, por uma posição geopolítica favorável, por ter aí mais de 150 anos sem nenhum conflito com outro país. Então, isso tudo conta muito na hora da atração dos investimentos. Agora, por óbvio, as novas indústrias, né, têm gargalos, têm questões, como você trouxe, tem muitos desafios. Agora, mais Deus tem para dar do que o diabo para carregar, né? Então, mais nós temos oportunidades do que realmente desafios. Quando a indústria do petróleo começou, por exemplo, do pré-sal, né, você tinha inúmeros desafios. Ninguém vai conseguir perfurar a camada de sal, não era isso, Rafaela? A gente não vai conseguir escoar essa produção de 300 quilômetros para a costa. Quando se começou a energia eólica, era o mesmo desafio. Nossa, que coisa maluca. A energia eólica offshore, a mesma coisa, a energia solar. E hoje você tem aí um grid 90% renovável em que eu vou colocar os eletrolisadores dos meus associados na tomada e você vai ter a garantia de que 90% daquela energia é comprovadamente renovável. Nenhum outro país tem essa potencialidade. Os desafios logísticos são, por óbvio, inúmeros, né? Desde a expansão do grid no Nordeste, onde a maioria dos projetos estão localizados, até a infraestrutura mais basilar, como portos, aeroportos, estradas, enfim. Mas a expectativa é que tudo isso aconteça de acordo com o desenvolvimento da cadeia produtiva e do desenvolvimento da indústria. Você não julga ou mata a semente, né, antes dela dar os seus frutos. Então, assim como outras indústrias começaram dessa forma, a indústria de hidrogênio verde também vai começar dessa forma e trazendo os seus desafios. Desafios de infraestrutura, de transporte, de compressão, de expansão do próprio sistema elétrico nacional. Agora, a gente tem, como o jargão de marinha, né, a gente tem um inimigo mais próximo, que é a regulação. Esse é o desafio que a gente tem agora. Como regular essa nova indústria que nasce complexa, sofisticada, de alto valor agregado. Para vocês terem uma ideia, uma planta de hidrogênio verde equivale a uma refinaria, a quantidade de investimentos. E aí eu vou entrar, por último, só para fechar, na questão que você trouxe entre exportar e mercado nacional. Por óbvio, a gente vai começar com a exportação, seja de hidrogênio, seja de amônia, seja de metanol, porque é o mercado que está mais pronto. São mercados que já têm metas de emissões, são mercados que já estão mais maduros. E essa discussão já começou fora do Brasil há mais tempo. A gente vai começar com exportação enquanto o mercado nacional se desenvolve. A gente tem toda a condição de fazer o aço verde, o fertilizante verde, trazer a indústria química de volta para o Brasil e que ela já venha verde. Você tem uma série de processos produtivos que podem se utilizar do verde. Agora, ainda que a gente desenvolva a cadeia nacional baseada na exportação enquanto desenvolve os off-takers nacionais, o primeiro contrato de off-taker de hidrogênio verde já foi assinado no Brasil. Então, essa expectativa, né, de uma indústria que começaria pela exportação, de uma indústria, uma commodity, né, vamos dizer assim, já tem um contrato de 20 anos de uma cimenteira no Rio Grande do Norte. Então, contrapondo aí tudo que se imaginava, você já teve a indústria nascendo no Nordeste do Brasil, em uma indústria muito basilar, que é a indústria cimenteira. Então, o mercado nacional começa a despontar com seus primeiros interesses. A gente vai ter 4 grandes projetos com decisão final de investimento no próximo ano, né? São todos associados da ABIV, né? Conclama todos aí a olharem o site da ABIV, essas informações ficam todas lá. Então, esses investimentos deslanchando aí a abertura desse mercado. Então, mais importante, né, do que exportar é o que você faz com essas receitas advindas da exportação, sabe, Patrícia? É esse pensamento que a gente tem que ter nessa nova, nesse pensamento de neoindustrialização e de nova economia dentro da agenda verde do governo.
Excelente, Fernanda. Obrigada por mais uma aula aqui. Queria lembrar, o Gilberto tinha comentado sobre o Mover, combustível do futuro, e também teve o marco regulatório do hidrogênio verde, que foi aí, marco legal, desculpa, do hidrogênio verde, que foi aprovado em tempo recorde, um trabalho brilhante que vocês fizeram também. Fernanda fez questão de relembrar, e acho que você deixou um gancho muito bom. Gente, queria só lembrar, quem quiser fazer perguntas, QR Code aqui, estou recebendo algumas, mas ou vocês estão tímidos ou tá complexa a conversa aqui, pode mandar pergunta, tá aqui o QR Code e eu vou fazer as perguntas de vocês aqui já já. Então, você comentou um pouco sobre exatamente essa oportunidade da neoindustrialização. E aí, com isso, eu queria ouvir um pouquinho você, Calil, porque a Fiesp é a nossa Federação das Indústrias de São Paulo, onde o Brasil ainda concentra grande parte das maiores indústrias, estão ainda no estado de São Paulo. Eu tive a honra de ser secretária de Desenvolvimento Econômico do nosso estado e tivemos muitas conversas com a Fiesp na época para criar polos de desenvolvimento, mas eu acho que a gente, nas últimas décadas, não tinha tido uma oportunidade tão grande como a gente está tendo hoje de fato, dar esse novo salto de reindustrialização do nosso país, com tudo que foi dito aqui pelo Gilberto, pela Rafaela, pela Fernanda. Como que a Fiesp está enxergando o papel da indústria brasileira na transição energética e essa oportunidade concreta da neoindustrialização? E quais são os setores específicos que podem avançar mais rapidamente para capturar essa oportunidade? Muito obrigado, Patrícia, pela pergunta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, uma responsabilidade também, falar aqui da Fiesp em plena Amazônia, né? Mas num projeto tão bonito de discutir o Brasil, que esse fórum pretende, né? Desde a primeira edição, da qual também participei. Olha, a indústria realmente tem uma grande oportunidade que está junto com a oportunidade do Brasil, né? Essa oportunidade de explorar umas novas economias que vêm da pressão que a gente tem das mudanças climáticas e a urgência da gente descarbonizar a economia e, portanto, esse modelo de transição energética para atingir as metas do Acordo de Paris e os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, né? A indústria, que é parte integrante do processo, né? Estamos aqui num evento muito no ambiente da mineração, mas o minério, ele chega nas pessoas transformado, ele chega em produto, né? E essa transformação é a indústria que faz. Então, nós temos realmente uma oportunidade muito grande. A matriz energética brasileira ainda não é uma matriz 100% renovável, a matriz elétrica está próxima, mas a matriz energética ainda estamos na metade do caminho, né? Mas as soluções estão muito à nossa vista aqui. O Brasil é parte da solução dessa nova matriz que o mundo vai seguir e que nós possivelmente vamos liderar, né? Como já estamos liderando na elétrica. E para o setor de indústria, o setor é responsável por quase 30% do consumo de energia. Ele perde para o setor de transportes, né? Mais perto. E a competitividade das indústrias, principalmente as pequenas e médias indústrias, que estão se inserindo nas cadeias globais, a questão da energia é um fator de competição. E nós precisamos descarbonizar essas indústrias e descarbonizar essa matriz de uso de energia do setor. E é uma oportunidade muito grande, porque o Brasil tem os recursos que a gente precisa, as soluções estão aí. Eu queria dizer que essa transformação, não podia deixar de registrar, ela é um trabalho de todos, né? A Fiesp, como parte do Sistema Nacional da Indústria, onde nós temos a CNI, as nossas co-irmãs. Eu, quando estava no Paraná, lidei muito com a FIEP, né, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Nós temos feito um trabalho grande de advocacy, de interação com o governo, seja com o Ministério de Indústria, que é a nossa casa, né, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas também com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Fazenda, cada vez mais próximo, porque a solução é econômica, não é uma solução ambiental,
as soluções são econômicas, né? E nós temos feito uma advocacy muito grande e alguns temas a gente tem trabalhado que tem a ver com a tributação, tem a ver com incentivos à inovação, tem a ver com questões de financiamento, que são fatores muito importantes para turbinar e somar força nessa mudança. Mas realmente é um momento, eu diria que a Fiesp está muito motivada, e seus associados, seus sindicatos associados e as empresas que fazem parte, porque é uma oportunidade grande que a gente, como se o jogo fosse começar novamente, né? Então a nossa indústria podia não estar competitiva por uma razão, podia estar obsoleta por isso, por aquilo, mas agora vem uma nova onda e o Brasil tem essa oportunidade. E é de todos, é uma oportunidade para todos, né? O hidrogênio verde é uma oportunidade, o que vai acontecer com a nossa frota, o estudo que a Anfávia fez, notável esse estudo, é uma oportunidade. E a Petrobras tem uma responsabilidade enorme de puxar essa fila também, né? E o setor da contribuição aí do meio ambiente, sem dúvida, vai nos ajudar e tem que fazer parte. Quanto aos setores que têm mais potencial, são aqueles ligados à bioeconomia. A gente vai ver e já tem muita iniciativa, né? Para não falar das pequenas empresas que estão incubadas, né? Você vai lá no Cubo do Itaú, já está cheio de coisa acontecendo lá dentro, e um monte de coisa das startups que estão saindo e com qualidade, né? Então, esse novo modelo da bioeconomia vai abrir espaço, e já está abrindo, para setores do biocombustível, que você citou logo na abertura, fundamental, o SAF, o combustível para aviação, que o Brasil tem mercado suficiente para sustentar uma iniciativa desse tipo e exportar, claro. Mas, então, esses setores mais ligados ao etanol, à biomassa, a óleos vegetais, são setores que vão sair na frente. E a gente está apostando muito nisso e apoiando. Obrigado. Que agradeço, Calil. Muito obrigada pela contribuição e acho que trazer a bioeconomia aqui junto com essa oportunidade da indústria é fundamental. Nós falamos bastante das oportunidades, falamos de neoindustrialização, eletrificação e temos também o grande desafio da adaptação climática e lidar com os desastres naturais, porque a verdade é que, infelizmente, nos últimos 14 meses, nós batemos o recorde do 1,5 grau, mês a mês. Então, estamos indo no sentido contrário do que nós nos propomos aqui como nações no mundo para alcançar as metas do Acordo de Paris. E aí, muito importante ter a sua experiência, Sandra, porque a Ambipar é uma empresa que começou ali pelo caminho de gestão de resíduos e se colocou hoje como uma empresa voltada à adaptação, à resiliência em cidades, né, com um olhar bastante inovador e integrativo, desde a economia circular, ali até toda a parte de gestão de respostas, né? Eu vi que no site vocês se posicionam muito como rapid response, né? Respostas rápidas a eventos e desastres naturais. Como as tecnologias emergentes estão ajudando a abordagem da Ambipar a se aprimorar, em especial nesse trabalho de monitoramento ambiental, também esse modelo de respostas rápidas a incidentes. E eu acho que se você puder falar um pouquinho da infraestrutura que vocês estão trabalhando para essa parte de adaptação, seria muito interessante também. Obrigada pela resposta, pela pergunta. De fato, a gente tem aí algumas vertentes na Ambipar, né, de economia circular, as questões de resposta à emergência, mas também no licenciamento ambiental, no monitoramento, que qualquer fonte de energia ou de mineração ou qualquer projeto, né, precisa ter isso como um ponto de atenção, né? Eu acho que a gente passou aí por, né, a época das grandes hidrelétricas, onde as questões do licenciamento eram bastante impeditivas de avanço, ou eram bastante debatidas, né? Então, as tecnologias ou a preocupação em estar, né, qualquer que seja a fonte, a gente, e ainda que renováveis, né, está avançando aí no levantamento, no monitoramento dos seus impactos, especialmente quando a gente fala aí, né, nessa
mistura de mineração com energia, né? A gente tem aí e território amazônico. A gente tem algumas questões que vêm à mente de pronto, que são, por exemplo, né, com relação à biodiversidade. Então, sim, existe uma série de tecnologias que são usadas, né, e que permitem atualmente uma assertividade muito maior nesses processos de licenciamento. Quando a gente fala em monitoramento ambiental, a gente hoje dispõe de inteligência artificial, a gente dispõe de tecnologias moleculares usando aí DNA para poder ter uma assertividade maior aí nos impactos relacionados, por exemplo, à biodiversidade, drones e outras ferramentas ligadas a bancos de dados georreferenciados que nos permitem não só um bom levantamento de impactos e monitoramentos, mas também um planejamento estratégico de onde é o melhor local para uma determinada linha de transmissão ou para uma determinada planta ser instalada, e isso é bastante importante. Então, essas novas tecnologias, elas nos ajudam muito nesse planejamento, desde a fase de licenciamento até a fase de planejamento, enfim, né? Tudo isso é bem importante. Você mencionou aí a resposta às emergências e que tais, né? Infelizmente a gente teve aí, acho que a Ambipar foi uma das empresas que mais solicitou autorização de voo em agosto pelo seu papel em combate a incêndio, por exemplo, né? Com helicópteros, etc. E uma série de tecnologias e de metodologias têm sido usadas aí para nesses casos onde, né? Tanto na questão dos alagamentos, na questão dos incêndios ou das secas, a gente possa contribuir, né? A gente tem trabalhado muito com o desenvolvimento, por exemplo, de robôs de combate a incêndios. Né, recentemente a gente apresentou aí para o mercado alguns robôs que têm uma capacidade de atuar em incêndios, aí, suportando temperaturas elevadas e adentrando nessas temperaturas por alguns minutos e atuando com várias substâncias, enfim, né, que permitem aí uma eficiência, né, para que a gente possa trabalhar. E aprendemos muito aí com os nossos colegas da Ambipar nos Estados Unidos, etc., que estão também bastante familiarizado com o atendimento dessas catástrofes aí, em caso de furacões, etc., onde há metodologias, e a gente treina muita gente aqui também usando esse aprendizado que também vem de fora, além do que a gente tem aqui. Acho que é por aí. Excelente, muito obrigada, Sandra. Bom, vamos agora para a nossa segunda rodada aqui de perguntas. Quem tiver perguntas na sequência, já vou fazer as perguntas da plateia, tá? Estou recebendo algumas aqui. Se tiver algum panelista específico que vocês queiram que responda a pergunta, se puderem indicar aqui também, agradeço. Só para lembrar que está ali no QR Code, é só tirar a foto com a câmera do celular e colocar a pergunta que eu recebo aqui em tempo real. Gilberto, eu vou fazer mais uma rodada rápida com vocês e na sequência eu tenho 3 perguntinhas aqui que vieram da plateia. Aí, se vocês puderem ser mais breves agora para a gente poder ter a chance da terceira rodada, tá bom? Gilberto, acho que você trouxe bastante uma visão muito boa sobre eletrificação, essa ideia, né, de parcialmente eletrificado, independente de qual seja o combustível, tem várias formas de ter essa integração. Como é que você vê hoje a convergência entre o que você trouxe dos exemplos dos projetos regulatórios e a inovação tecnológica, se a gente está caminhando todo mundo na mesma direção? E, em especial, se você puder elaborar um pouquinho mais, quando você falou da eletrificação, a gente tem aqui possibilidades, pelo menos com elétricos e híbridos, se você poderia comentar um pouquinho mais quais são as opções e, em relação especial, à infraestrutura que precisa ser desenvolvida na Amazônia, né? A gente falou de bioeconomia, a gente precisa ter cadeias de escoamento, de processamento, de transporte, então tem todo um trabalho de desenvolvimento a ser feito. E aí tem essas oportunidades de eletrificação com o híbrido, com o elétrico, muitas opções. O que poderia ser mais adequado para a realidade que a gente vive e a necessidade de investimento em infraestrutura que precisa ser feita com celeridade aí nos próximos anos? Bom, vou respondendo por partes, se eu esquecer de alguma coisa você me cobra. Bom, com relação à inovação, né, o que a gente tem de inovação é regulatório. A gente tem dentro do programa Mover, como eu citei lá no começo, a lei que definiu o novo programa automotivo, a gente tem os pilares de pesquisa e desenvolvimento, que são pesquisas e desenvolvimentos aplicados no Brasil
e pesquisa e desenvolvimento que as empresas vão aportar para desenvolver tecnologias voltadas ao país, né? Tecnologias, como você disse, o híbrido flex, então tecnologias que casem a eletrificação, que é um dos caminhos, com o biocombustível que o Brasil já traçou como rota tecnológica. Então a parte de inovação está bem definida dentro do programa Mover nesse pilar de pesquisa e desenvolvimento. Com relação à infraestrutura, talvez eu pegue a parte da infraestrutura e coloque 2 pontos aqui. Primeiro é a questão da infraestrutura em si mesmo. Então, quando a gente fala de veículos elétricos, a gente precisa do ponto de recarga para carregar aqueles veículos. E aí você cita a Amazônia, eu acho que isso vale para o Brasil inteiro. Na verdade, o estudo que a Anfávia fez, a gente traçou basicamente quantos pontos de recargas o Brasil precisaria ter para que a gente avançasse realmente na eletrificação, né? E estaria em torno de 500 mil a 750 mil pontos de recarga para cobrir o Brasil como um todo na parte de eletrificação. E quando a gente fala de tecnologias, como você comentou, de eletrificação para o Brasil, a gente já vê tecnologias, que nem eu acabei de comentar, que são específicas para o Brasil. O híbrido flex, que é a tecnologia híbrida, é um motor, tem uma bateria, tem um motor elétrico e ele combina com um biocombustível. Então, a hibridização flex talvez seja um caminho muito forte que o Brasil deve seguir daqui em diante. A gente também tem as tecnologias chamadas mild hybrid, que é a hibridização leve. É aquele veículo híbrido que contém a bateria, mas não necessariamente é um veículo que roda no modo elétrico, mas ele é abastecido com biocombustível. Tem aí a hibridização full, né, que é a hibridização completa, que é similar ao híbrido flex. O híbrido plug-in, né, que é o híbrido, que é o veículo que tem um motor a combustão, pode rodar também a biocombustível, mas ele também pode ser abastecido com energia elétrica, né, precisa do ponto de recarga. E efetivamente o veículo elétrico é aquele veículo que ele só roda 100% elétrico. Então, para tudo isso que eu acabei de comentar de todas as tecnologias, a infraestrutura vai ser necessária. Então, como eu comentei, os pontos de recarga são necessários, mas também a geração dessa energia elétrica também vai ser necessário. Então, o que a gente estima no nosso estudo é que precisa de um aumento de 8% da capacidade de energia elétrica que o Brasil tem hoje para suportar uma eletrificação mais avançada aqui no Brasil. Mas também não é só a energia elétrica que a gente vai precisar avançar. A gente vai precisar avançar, por exemplo, na produção do etanol. A gente estima que na produção do etanol, para que a gente avance com o biocombustível, para que a gente possa compensar aqueles 280 milhões de toneladas que eu comentei, precisa avançar em 60% a produção, né? E não vai competir com a indústria da comida. A gente tem o etanol de segunda geração, ele utiliza o mesmo fluxo que já foi plantado, foi colhido para produzir o etanol. E na parte do biodiesel, a gente vai precisar da infraestrutura aumentando 60% da sua capacidade. Aí seja a soja, foi comentado aqui pela Rafaela. Então eu acho que é basicamente isso, a questão da infraestrutura. Excelente. E Rafaela, eu vou juntar aqui uma pergunta que eu tinha para você, mas que eu recebi aqui também da nossa audiência. Há uma pergunta, 2 perguntas aqui voltadas à questão de como nós podemos usar riquezas naturais para liderar a transição para uma economia de baixo carbono, com energias renováveis, e ao mesmo tempo criar uma transição que seja mais justa, com mais oportunidades para jovens e também para a população em geral. E aí, junto com isso, eu sei que o SEBRE está passando por uma grande renovação de estrutura, de foco, de prioridades. Então, eu queria entender como é que o SEBRE quer atuar exatamente nesse apoio à transição para uma economia de baixo carbono no Brasil. Mas se puder dar a visão sobre oportunidades, acho que seria especialmente importante. Legal. Eu vou até me centrar bastante nessa, porque ao fim e ao cabo, seja a transição justa, assim, até isso é um conceito que, se você rodar o mundo, cada um vai te trazer uma nomenclatura diferente para o que cada um considera justo, né? Para quem já tem o seu emprego, para quem já tem uma renda ou tem uma garantia de que, olha, o meu welfare state, o meu mínimo está garantido. Então, se você tiver com uma visão mais de Europa, o justo vai se centrar muito na qualidade ou nas novas rotas de trabalho. Se você vem para um Brasil, onde a gente ainda está falando que até o clean cooking a gente muitas vezes não tem, aí você vai discutir a justiça, ela vem de garantir um mínimo, né? Que a pessoa possa ter um acesso à energia limpa, que a pessoa possa evitar de usar lenha e morrer exatamente nesse processo para conseguir ter o seu mínimo. Então, até o justo, ele passa por essas diferentes perspectivas. E aí, sobre essa ótica
e aí eu vou juntar com a pergunta que eu acho que é o mais importante. Seja a transição, quando a gente fala sustentável, ela esconde muita coisa, né? Porque a transição, o que é a sustentabilidade? Para mim, e aí de novo, porque pode ser muita coisa, mas eu sempre gosto de pensar que você tem que ter desenvolvimento socioeconômico, então o mínimo tem que ser garantido. E isso tem que vir congregando, junto com esse desenvolvimento socioeconômico, uma pegada social. E o social está sempre muito próximo do meu coração, esteve aí fortemente dentro das minhas atividades. E aí isso sim garantindo que esses mínimos, seja onde você estiver, eles sejam garantidos, né? E o ambiental. E juntar essas três coisas não é trivial. Né, e fazer com que isso, então você manter a sua competitividade ou ganhar uma competitividade no caso brasileiro e ao mesmo tempo garantir que você consiga ter padrões sociais, padrões ambientais, é uma tarefa difícil. Mas eu quero agora centrar no positivo, que o Brasil tem oportunidades, e aí é onde o SEBRE quer se centrar, porque existem muitas. E um problema, e eu sei que o sistema tem trabalhado muito nisso também, é que no nosso afã de fazer as coisas, muitas vezes a gente está muito centrado em si mesmo. Então, quem discute transporte. Quem talvez esteja discutindo, não é seu caso, tá, Fernanda? Mas talvez quem esteja discutindo as rotas para a indústria vai estar olhando a indústria. Não comparou com o agro, não comparou, de repente, com a mineração, não comparou com o que está acontecendo. E aí a gente perde essas interseções e a criatividade de novos modelos econômicos que podem advir dessa integração e, a partir disso, novos empregos, uma renda melhor, oportunidades para as diversas regiões do país. Então, onde o SEBRE está se centrando, eu lidero o Núcleo de Energia e Mineração, o que a gente mais tem procurado fazer é ser uma plataforma em que a gente consiga congregar o setor público, o setor privado, o terceiro setor, de forma a ter empatia e eu ser empática, realmente ouvir o que é importante ou o que está pegando na discussão de cada um e pensar soluções conjuntas que façam sentido e que sejam jogos não só de soma zero ou um ganho perde, e sim jogos de ganha-ganha e que não é uma soma zero. Eu tive recentemente em algumas dessas discussões e quando você se aproxima você vê que isso é possível. E aí sim, com rotas, e aí eu queria trazer um exemplo tangível, porque às vezes se a gente deixa só no genérico é ruim, né? Então, recentemente a gente fez um trabalho que ainda está para ser publicado e foi na área de hidrogênio. A Fernanda chegou a participar e aí a gente fez isso junto com a Alemanha. E aí, atenção, a Alemanha tem o seu bloco de interesse, a gente fez isso também no Brasil, e olhando o que isso faz sentido para o Brasil, e ali tinha muito como é que vão ser essas rotas para o Brasil. E se na escolha dessas rotas estão sendo levadas em consideração as pegadas sociais, ambientais e emprego nessas rendas. E o que a gente descobre olha, sim, pode fazer sentido. O hidrogênio é parte dessa equação, principalmente se eu estou falando do setor industrial. Então, aqui eu estou olhando, vamos focar do industrial. Eu vou tentar ser didática, você puxou minha orelha, que eu não fui tão didática na primeira rodada. Então, eu vou ser o mais didática aqui do industrial, estou focando no aço. E aí, dentro do aço, não temos muitas produtoras de aço, mas dentro do aço eu consigo fazer isso usando o hidrogênio, migrando, né? Isso é uma rota, vai passar por gás, pode passar por outras coisas, mas chegar no hidrogênio com economicidade e, ao mesmo tempo, entendendo que eu preciso recapacitar minha mão de obra. Então, olha aí, eu tenho que estar integrada com o Sistema S, eu tenho que estar falando com o governo, eu tenho que estar pensando nessas políticas para, olha, atenção, porque isso não pode começar lá na frente. Isso tem que estar andando junto para que eu tenha essa capacitação, para que essa mão de obra possa ser treinada e que eu possa ter esses empregos. Eu posso comunicar isso melhor, indo mais nas universidades, trazendo que as próprias empresas sejam protagonistas, então exigindo que, olha, ArcelorMittal, olha, Gerdau, a gente tem que ter uma atuação mais conjunta nesse sentido. Então, isso eu dei um exemplo, mas isso é válido. Eu poderia estar trazendo aqui exemplos da mineração, eu poderia estar trazendo exemplos eu quero trazer um legal da mineração.
Um da mineração, que a Vale está trabalhando muito, e eu acho que é uma outra concretização, né? A gente tem o minério de ferro, eu poderia ficar basicamente centrada no minério de ferro, mas por que não eu começar por meio do hidrogênio, fazer os meus briquettes aqui no Brasil, agregar um valor maior, uma tecnologia nacional. Então eu ganho um pouco de escala aqui, é um ganho para o Brasil, mas eu ainda não posso centrar meus mega hubs aqui, porque o consumo maior industrial não vai estar aqui, pode estar no Oriente Médio. De fato, isso é um olhar. E aí eu ganhei um pouco de valor agregado aqui no Brasil, então eu saí do simplesmente minério e eu estou olhando para o Oriente, que está passando por uma grande expansão. Quem acompanha, quem está vendo o que está acontecendo lá, é impressionante como é que Riad, de 6 anos para cá, é uma segunda Emirados Árabes assim, expandindo ali. E aí você vê que há uma oportunidade de, olha, se estão crescendo tanto, eu monto meu mega hub e eu tenho um consumo, eu já tenho uma cadeia produtiva mais limpa e que agregou mais valor aqui, gerou mais empregos aqui, e está indo para lá e agregando mais valor. E observem, saindo de mercados comuns, porque eu pensaria em estar fazendo negócio com a China, eu pensaria em Europa. Eu não pensaria no Brasil com o Oriente Médio, mas cada vez a gente vê mais isso. Então, acho que eu tentei trazer aqui exemplos didáticos, para não ser puxado a orelha, de como é que o emprego ele pode sair. O SEBRE ele tem atuado muito exatamente tentando trazer, né, por meio da diplomacia, por meio do ganha-ganha, por meio do bridging the gaps, a gente tentar ajudar a harmonizar e trazer mais prosperidade aqui para o Brasil e para o mundo. Muito bom, Rafa. Mais uma aula aqui. Inclusive, teve uma pergunta da Lilian sobre rotas tecnológicas aproveitáveis de uma cadeira produtiva para outra, que materiais a gente recomenda que eles leiam, se há estudos unificados sobre essas rotas. Essa é uma ótima pergunta, Lilian, porque a gente está aprendendo conforme estamos aqui falando sobre o assunto, e essas cadeias produtivas estão sendo reinventadas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, todas essas cadeias que foram descritas aqui, elas estão sendo redesenhadas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Então, tem sim literatura. Uma sugestão nas próprias organizações que estão aqui, a Fávia está publicando um estudo que, né, o Gilberto mencionou sobre a descarbonização da indústria automotiva, o SEBRE tem muita coisa específica sobre o assunto, já vou perguntar aqui para a Fernanda também. Eu queria comentar, a gente está publicando pelo Instituto AIA, em parceria com o governo do Reino Unido e o governo brasileiro, que eles chamam, um programa chama UK Pact. A próxima etapa do nosso apoio aqui à transformação ecológica está saindo um estudo focado em cadeias produtivas, então ali tem várias descritas, tem minerais críticos, tem a parte de SAF, hidrogênio verde, tem cadeias da bioeconomia, cacau, onde a gente tentou mostrar de uma forma padronizada as etapas dessas cadeias produtivas, as etapas novas, e que tipo de investimento é necessário tecnológico, também mão de obra, infraestrutura. A gente tentou mostrar de uma forma mais padronizada, assim, comparando as cadeias e as oportunidades que existem. Mas, por exemplo, o IBRAM acabou de lançar um relatório novo também sobre a parte de minerais críticos. Então, todas as associações que estão aqui, de um jeito ou de outro, têm investido muito em nova literatura para trazer de uma forma mais prática essa realidade que está acontecendo aqui mais rápido do que a gente consegue até registrar. E a do hidrogênio é uma delas, né? Então, acho que aproveito para te perguntar, Fernanda, se tem dicas de literatura para passar aqui para a pergunta da Lília. E também, junto com isso, a Rafaela descreveu a necessidade de investimento em infraestrutura, em capacitação, em oportunidades. A cadeia do hidrogênio verde é uma cadeia nova, completamente nova, né? Que está sendo construída regionalmente. Então, a pergunta, qual que é o papel que a Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde tem nesse processo de atração de investimentos e apoio para a estruturação das cadeias, e mencionando aí dicas de literatura para a gente também. Obrigada, Patrícia. Dicas de literatura é meu hobby favorito, né? No meu Instagram eu tenho resenhas de livros, e livros técnicos todos da área de energia, né? E só um parênteses pessoal. A ABIV acompanha muito proximamente a agenda verde do governo. Nós trabalhamos nas duas leis que foram implementadas, tanto a lei do REHIDRO quanto a lei do PHBC.
o Reidro traz a certificação, a taxonomia, as agências reguladoras, dá todo o arcabouço legal aonde a gente vai navegar na produção, comercialização, transporte, enfim, do hidrogênio verde. E a Lei 14.990, né, que é uma lei complementar, é a lei que traz os incentivos ao hidrogênio, à produção e à comercialização de hidrogênio verde. Então a gente trabalhou aí para garantir que houvesse a disponibilidade, né, dentro da lei de diretrizes orçamentárias de 18,3 bilhões de reais de 2028 a 2032 para os primeiros entrantes na indústria de hidrogênio verde. Agora, como fazer isso? Como a gente fez isso numa época de austeridade fiscal que a gente vive hoje, né? Não só nós, mas N países do mundo, comprovando as benesses e os retornos econômicos da indústria do hidrogênio verde para o país. Isso aí conclamo todos a verem o site da BIV, tem todos esses números, mas de uma forma muito rápida, a gente está falando hoje no Brasil, são aproximadamente 57 MOUs assinados, né, no país todo, a gente estima que tem 20 grandes projetos para saírem do papel, 4 grandes projetos que devem ter decisão final de investimento no próximo ano. A gente estima um impacto aí que o Brasil apenas com 4% da capacidade de produção mundial, a gente consegue aí ter um superávit já em 2030 de 70 bilhões de reais. A gente está falando até 2050 de 7 trilhões de reais de impacto no PIB, diretos, indiretos e afetos. Para cada R$1 de incentivo que for colocado, né, dos cofres públicos no mercado, na indústria de hidrogênio verde, a gente tem R$20 de investimento privado, a gente tem R$30 de superávit para os cofres públicos. Então, tem efeitos multiplicadores, como a gente fala na economia, muito importantes. Pela primeira vez, Patrícia, a gente vê no governo um alinhamento, né? E aí a Sandra trouxe isso na fala dela, a gente vê um alinhamento entre política industrial e política ambiental. Então, se percebe que, para além, né, você não vai fazer uma revolução verde com números vermelhos, isso não existe, porque isso parte da iniciativa privada e a iniciativa privada paga boleto, né? Todos nós aqui pagamos os nossos boletos. Então, você não vai fazer isso enquanto os números forem vermelhos. Para isso, há necessidade do investimento público. Eu achei muito curiosa, né? Aí vou parar por aqui. Achei muito curioso a fala do John Kerry de manhã, em que a gente aqui no Brasil tem a percepção de que transição energética, né, que isso é um problema das elites, isso é um problema dos especialistas, né? Isso não é um problema do cidadão comum. O problema do cidadão comum é criar filho, pagar boleto e se manter empregado. Mas depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, depois desse calor insuportável nos últimos 15 meses, dessas queimadas todas, isso é um problema do cidadão comum, sim. É o cidadão comum que fica sem luz com a queda de linhas de transmissão e se sente ameaçado ao voltar para casa, né? Pega o metrô, chega em casa e não tem luz para subir para sua casa. Então, aqui no Brasil, a gente tem a percepção de que é uma obrigação da iniciativa privada os investimentos em transição energética, em combate às mudanças climáticas, com o auxílio do governo. O John Kerry trouxe uma visão diferente dos Estados Unidos, que eu não tinha essa percepção. Ele colocou, na verdade, que lá é uma obrigação do governo com o auxílio da iniciativa privada. Você percebeu isso na fala dele também? É uma visão completamente, the other way around, completamente ao contrário do que a gente está pensando. Aqui, esse casamento houve pela primeira vez com uma oitiva muito grande do governo da indústria de hidrogênio verde para que a gente possa ter dentro da lei e agora dentro da regulação, né, que está sendo discutida, a factibilidade do que vai poder ser feito para a indústria. Então, fazendo a história longa, curta, a BIV atua diretamente no trabalho com política pública, né? Esse é o nosso maior direcionador hoje, enquanto a indústria, enquanto esses MOUs vão se tornando notas fiscais. Excelente. Um desafio que a gente tem nessa comparação com os Estados Unidos, e a gente tem falado muito sobre isso, é que a nossa capacidade de investimento no Brasil é muito diferente da americana, né? Com o Inflation Reduction Act, foi o maior pacote econômico da história recente americana, desde o New Deal, que foi há mais de 40 anos atrás, que colocou ali muito dinheiro na transição energética, subsidiado, de uma forma inclusive protecionista,
que a gente estava até discutindo, independente da mudança de partido, vai ser muito difícil mudar esses subsídios, porque eles estão em todos os estados, inclusive em grande concentração nos estados republicanos. Mas o Brasil não tem, né, tanto recurso. E aí, Calil, isso traz um desafio a mais, uma responsabilidade maior para organizações como a Fiesp, para fazer um trabalho maior internacional, para atração de investimentos para os estados e para os municípios. Então, queria ouvir um pouquinho de você, como a Fiesp tem feito isso, essa atuação internacional, e se você pudesse aproveitar para contar um pouco da atuação no B20, porque eu acho que foi um modelo inédito dessa união da CNI, a Fiesp, a Firjan, as federações estaduais atuando, o B20 ali, o Fórum Paralelo ao G20 para negócios. Eu tive a chance de estar com vocês na semana retrasada, e fiquei muito impressionada com a qualidade das recomendações, com a mobilização que foi feita. Seria muito interessante ouvir, né? Eu estou vendo a Fiesp muito mais presente no mundo, né? Você mesmo já comentou que está indo para Baku. Então, contar um pouquinho para a gente qual que é a estratégia da Fiesp Internacional para colaborar para a atração de investimentos para o Brasil. Olha, Patrícia, a atuação da Fiesp no âmbito internacional, ela se deve também à inserção do Brasil da economia brasileira, das empresas brasileiras nas cadeias globais e nos mercados, né? As nossas empresas estão no mercado internacional, não é só a grande empresa, as pequenas também estão na sua cadeia, estão competindo. Me desculpe. É nossa obrigação apoiar e buscar as informações e a atualização para essas empresas poderem competir de uma forma mais produtiva e mais efetiva, né? E também dentro da linha do Advocacy para políticas públicas, que a gente faz muito, a gente vai buscar referências internacionais também para ajudar o próprio país a ter uma legislação inteligente, uma legislação avançada naquelas áreas que vale a pena, e aí também para buscar argumentos, para mostrar a necessidade da mudança. E, por exemplo, esta semana nós estávamos com um seminário junto com o IFC e uma iniciativa chamada Carbon Bonds Initiative, CBI. Esse seminário, esse programa interno, era para discutir Green Bonds, que é para mostrar para as indústrias e para a sociedade, e também mostrar às indústrias, para o setor financeiro, enfim, como que a gente pode viabilizar negócios e como a gente pode viabilizar novas formas de funding. Ainda mais num país, como você mesmo colocou, que os recursos são escassos. Mas o recurso mundial e mesmo o recurso privado não é escasso. Tem recurso abundante. A gente tem que mostrar bons projetos e boa equação. Eu sou daqueles que, quando me perguntam, falta recurso? Não falta o recurso. Porque eu tenho certeza que não falta. A gente vê, não é? Todos esses planos que foram colocados aí, principalmente para depois da crise financeira internacional, a quantidade de liquidez que foi colocada no mercado é muito grande. Então tem recurso. Mas a gente precisa buscar projetos e rotas tecnológicas que sejam eficazes e que possam nos ajudar a evoluir. Nós temos cooperação com muitas instituições privadas e governamentais internacionais. A Fiesp é um ponto de parada de quase todas as missões internacionais que vêm ao Brasil. Eles vão a Brasília, vão na presidência ou nos ministérios, passo seguinte, passam em São Paulo. Às vezes é invertido, mas o normal é o contrário. Mas aí passa na Fiesp, a gente faz um evento grande, e um almoço e debates, e assim vai. E vamos procurando trazer esse cenário internacional para a proximidade dos nossos sócios, dos nossos sindicatos, dos nossos afiliados, melhor dizendo, né? Uma ação que eu reconheço como das mais relevantes que a Fiesp faz, o Sistema S, na verdade, é o Senai, né? Você estava falando de reskilling, essas novas formas, essas novas cadeias que estão aparecendo, elas não têm mão de obra pronta para isso, né? Não tem. Mas isso não é um problema. O Senai é um problema, mas não para o Senai. O Senai está motivadíssimo, porque a agenda do Senai está lotada, né? E a agenda do Senai é junto com instituições equivalentes na Alemanha,
na Finlândia, instituições no Japão, instituições na América Latina, né? Tem o World Skills, que é um programa de reclassificação, requalificação de mão de obra. O Senai é presente. Tivemos uma Olimpíada agora, o Senai São Paulo, mas o Senai brasileiro da mesma forma. Mas nós tivemos vários dos ganhadores, eram alunos, né, do Senai, e a gente não tem uma atuação muito grande internacional. A própria presença nossa aqui, né, nessa Conferência Internacional para a Amazônia, porque no nosso entendimento, primeiro, bioeconomia passa pela Amazônia. Nós vamos ter que aprender com a Amazônia, né? As soluções baseadas na natureza. A Amazônia é uma universidade. Temos que fazer, para não dizer que é o mínimo, é o curso básico. Nós vamos ter que entender isso. E a Amazônia não é Brasil, são pelo menos 8 países. Nós estamos aqui. Você falou das COPs. Eu me lembro da Fiesp levando um grande contingente na conferência de Copenhague, que foi em 2009. Desde aquele ano, a Fiesp vai em todas as conferências, participa, e a gente faz um trabalho junto com a CNI e com co-irmãs, né? Como fizemos com a Firjan, quando nós estávamos no lançamento da norma brasileira, da ISO 59000, a série 59000, que é a norma de economia circular, que está entrando em vigor, né? E a Fiesp fez parte do grupo que estudou a ISO, né? Nós trabalhamos no capítulo da ISO, que teve pelo lado brasileiro como responsável o Jorge Soto, da Braskem, né? Nós tivemos naquele trabalho. Nós estamos promovendo o ano que vem, eu aproveito para dar essa informação a todos aqui presentes, né? O Fórum Mundial de Economia Circular, que na sua 9ª edição vai ser no Brasil. É a Fiesp, a CNI e a Apex em conjunto, junto com o governo finlandês, Fundo Finlandês de Inovação, chamado Citra. Nós estamos trazendo esse fórum, é um fórum grande. Esse ano foi em Bruxelas, tinha 162 países. O ano passado foi em Helsinki, 156 países participantes. É um plenário de pelo menos 1000 pessoas convidadas. Nós vamos promover em maio do ano que vem no Parque do Ibirapuera. Vai ser um evento muito grande. Você vai estar lá, tenho certeza, moderando o painel e nos ajudando com os temas, né? E muitos de vocês aqui, com certeza. Mas o objetivo, a gente está interagindo com a Coalizão Latino-Americana de Economia Circular, para usar e trazer conhecimentos, né, que são muito próprios da região, que tem essa biomassa gigante, que a Europa, que não tem, né? Enfim, nós temos essa postura e estamos abertos à cooperação internacional, e a gente recebe estímulo nesse sentido também, somos procurados. Muito bom, muita coisa boa pela frente. Já aceitei o convite, estarei lá no fórum. Sandra, um pouquinho do teu olhar pelo ângulo do privado, como é que você vê essa possibilidade, já que tem recursos, precisa de projetos, parcerias público-privadas funcionam? Vocês têm alavancado esse modelo? Eu vou pedir brevidade, que eu queria uma última frase de todos vocês aqui na minha pergunta final, tá? Imprescindível, né? Essa relação entre público e privado, é muita oportunidade junto. A gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem mar, a gente tem reservas dos minerais críticos aí, dos minerais estratégicos, num posicionamento muito relevante, né? A gente falou aí sobre a questão da China liderar não só a produção, mas o refino e o processamento de todos esses minerais. O Brasil tem aí um momento de escolher e de se decidir diplomaticamente ou estrategicamente se ele se posiciona, né, apoiando e sendo a fonte desses minerais, por exemplo, para a Europa e Estados Unidos, ou se no contexto do BRICS, que hoje tem aí 35% do PIB, é mais do que uma conjunção. Aí recentemente foi anunciado aí a plataforma geológica do BRICS, que permite aí que os países do BRICS estudem os seus recursos minerais, especialmente esses minerais de transição, de uma forma muito estratégica. Sabemos que não adianta só ter os minerais, a gente precisa também trabalhar na tecnologia do refino, muito concentrada na China. Mas como é que a gente se posiciona? Não tem outra forma, né? A gente tem que estar se capacitando, a gente tem que estar trabalhando junto, né? Público e privado, porque é muito grande a oportunidade, é muito grande e o momento é esse, né? E se a gente perder o trem,
né, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem muita coisa e as parcerias são imprescindíveis para que a gente possa aproveitar, né, esse momento único, né, que a gente tem aí. Muito obrigada. Vou voltar um pouquinho, então, na pergunta do Juan e da Aline, e só reforçar que eu acho que, de várias formas, a gente falou de muitas oportunidades e a chance de captar recursos. Na estimativa que a gente fez na primeira etapa do trabalho com o governo federal, a gente viu que dá para dobrar o crescimento do PIB. O Brasil é a única grande nação que tem a chance de ser carbono neutro antes da data, adicionar PIB e adicionar oportunidade de emprego e renda, né? Então, quase 400 bilhões de dólares por ano, mais de 10 milhões de oportunidades de emprego e renda e empreendedorismo, mas são atividades que não existem. Então, todo esse trabalho de criação dessas cadeias produtivas é muito importante, de formação, de educação, de investimento em ciência e tecnologia, que grande parte das atividades não existem ainda. Tanto que muito do que a gente conversou aqui, né, são novos termos, novas formas de fazer, novas formas de produzir, que envolvem um desaprender e um reaprender numa velocidade exponencial, que nos dá uma grande oportunidade. Com isso, eu queria ouvir de vocês. Vamos receber aqui a COP30, ano que vem, em Belém, muito provavelmente. Vamos saber aqui na semana que vem, se os anúncios ocorrerem, né? Está todo mundo curioso, muitos de nós vamos estar lá. E aí, queria essa frase final de vocês. Qual que é o sonho de vocês para a COP30? Se a gente estiver aqui ano que vem, né, nessa época do ano, a gente vai estar no meio da COP aqui, um pouquinho antes da COP começar. Que a gente vai estar aqui celebrando, né, em termos de entrega concreta do Brasil, nesse exemplo que a gente quer ver do mundo no momento de tanta oportunidade, mas também de tanta apreensão. É uma frase, gente, para a gente fechar e poder tirar a foto do nosso painel. Quero terminar com as nossas palmas silenciosas aqui também, porque aprendemos muito com vocês aqui hoje. Começar com o Gilberto e a gente vai na sequência. Talvez eu não consiga resumir uma frase, mas vou ser breve. Eu acho que o sonho, na verdade, é que o Brasil puxe essa transição energética. A gente tem tecnologia brasileira, flex, híbrido flex, temos energia limpa, temos hidrogênio verde, então temos minerais, então a gente tem tudo para que o Brasil puxe essa transição energética. Eu acho que isso que eu espero para o COP30. O Brasil liderando a transição energética global. Exatamente. Muito bom. Rafa. Então, vou ser mais economista aqui, no sentido de o que eu espero é que a gente consiga ter mais concretude no ano que vem e que, ao longo do ano, na rota para a COP, a gente tenha mais acordos sendo firmados, projetos em FID. Então, eu quero ver Fernanda assinando muitos FIDs. Eu quero que bombe São Paulo, lá com o Calil, na circularidade, em tudo que pode acontecer, que tenha muitas parcerias público-privadas e que com isso a gente traga muita prosperidade, desenvolvimento econômico sustentável para o país. Isso aí, Fernanda. Eu acho que, eu vou dizer que eu quero que a gente não tenha medo, Patrícia. Eu vou fazer uma analogia que eu aprendi com a ex-primeira-ministra do Canadá. Ela trouxe numa fala dela que no final do século XIX tinha-se um medo muito grande do fim da escravidão, né? Os escravos eram a forma de energia daquela época. E se apregoava que o fim da escravidão ia trazer toda uma desordem social, inflação, você ia ter todo um descalonamento da sociedade como ela era conhecida naquela época. E o que aconteceu foi justamente o contrário. Você viu o florescimento da economia contemporânea como a gente conhece ela hoje. Você viu o florescimento de uma série de mercados. Então, que a gente não tenha medo de pivotar de um modelo industrial baseado em hidrocarbonetos para um novo modelo industrial que seja baixo intensivo em carbono, em que a gente pivote aí para as energias renováveis sem medo, porque isso tem a potencialidade de uma série de oportunidades e oportunidades que a gente ainda nem conhece. Então, eu diria que para a gente não ter medo de fazer essas mudanças. Muito bom. Calil. Eu vou pegar a carona, né, no que o Fernando falou, de você ter um Brasil altivo, né, um Brasil aberto à cooperação, aberto à contribuição, e que a gente vá muito além da questão da transição energética, mas que a gente vá para a sócio-bioeconomia, porque nós temos muita inclusão para fazer, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tirando as elites do mundo. Nós temos muito o que fazer, e o Brasil pode entrar de peito aberto, altivo e com espírito de colaboração para isso. Muito Obrigado. bom, muito obrigada, Calil. Sandra.
Na mesma linha, né? Liderança e assim o autorreconhecimento do quanto a gente é grande em biodiversidade, em todas essas riquezas, e que a gente consiga liderar esse processo, tenha sabedoria para aproveitar toda essa condição extremamente especial, e que a gente consiga trazer para a sociedade mais justiça, e que a gente traga aí o desenvolvimento por todos esses aspectos. Acho que é isso. Muito bom. Então, com esse Brasil, exemplo de prosperidade sustentável global, a gente encerra nosso painel aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a vocês por toda a aula que nos deram aqui hoje. Aê.